A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, é uma alegria imensa dar as boas-vindas a cada um de vocês em nossa classe online da Escola Dominical da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo. Eu quero registrar a minha profunda consideração e apreço ao nosso querido pastor presidente, Paulo Freire da Costa, por sua liderança dedicada. E também ao nosso pastor Isaías Ramos, superintendente-geral da nossa escola dominical. Um agradecimento especial ao Pedro, que está garantindo a excelência da nossa transmissão técnica. E como nosso querido pastor Eliazar Secom sempre nos lembra, curte, comente a lição e compartilhe, agora mesmo, com a sua família e nos grupos de WhatsApp. Eu sou o pastor Eude Martins e convido você a preparar o coração para a lição 8 da Escola Dominical, cujo tema é Isaque, herdeiro da promessa. Antes de orarmos, quero deixar uma pergunta para você refletir hoje. Você já percebeu que, às vezes, logo após recebermos uma grande bênção ou promessa, parece que os problemas e as pressões do cotidiano dobram de tamanho? Isaque passou exatamente por isso. Ele tinha promessa, mas a terra entrou em crise econômica e os vizinhos tentaram sabotar o seu trabalho. Vamos orar para que o Espírito Santo fale fortemente às nossas vidas durante a aula de hoje. Querido e eterno Pai Celestial, em nome de Jesus, teu Filho amado, te agradecemos pela bênção de mais uma aula da Escola Dominical para aprendermos a tua palavra e crescermos na graça e no conhecimento de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sê conosco, Senhor, comigo, com Pedro e também com todos os irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Vamos então ao fundamento da lição de hoje. A grande verdade que aprendemos hoje, ou que aprenderemos hoje, é que a fidelidade de Deus está muito acima das nossas limitações e das crises deste mundo. Quando o Senhor decide agir, não há crise financeira, não há inveja e não há oposição que consiga impedi-lo. Mas Deus também nos chama para algo profundo. A verdadeira identidade do povo de Deus não é apenas externa. Ela exige a circuncisão do coração, que biblicamente significa uma vida de obediência sincera e santidade prática. O texto áureo da lição está em Gênesis, capítulo 28, versículo 12, que diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E a verdade prática diz assim: Deus abençoou Abraão em tudo, e Isaque, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedi-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Acompanhe comigo a leitura bíblica desta lição em Gênesis capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 5. Depois pularemos para o versículo 12 e leremos o 13 e o 14. E, finalmente, pularemos para o versículo 24 e leremos 24 e 25.
Comecemos então a leitura em Gênesis 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Pulando para o versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. E então, terminando no versículo 24 e 25. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Esse é o texto bíblico no qual iremos nos basear no estudo da lição da escola dominical desta semana. Meus queridos, Isaque nasceu de um milagre e carregava nos ombros a responsabilidade de dar continuidade ao legado de fé de seu pai Abraão. Mas ser herdeiro de uma promessa não significa ter uma vida sem obstáculos. A jornada de Isaque nos mostra que para ver o milagre acontecer no meio da escassez, o cristão precisa de duas coisas: joelho no chão, através da oração, e pé firme na direção de Deus, sendo obediente à sua direção. Deus fala a Isaque em Gênesis 26, versículo 3. Habita nesta terra, e eu estarei com você, e o abençoarei. Louvado seja o nome do Senhor. A lição de hoje está organizada em 3 blocos. O primeiro bloco fala que houve fome na terra. E então Isaque procura o socorro entre os filisteus. Quando a fome apertou em Canaã, a primeira reação de Isaque foi lógica e humana: fugir para o Egito, repetindo o antigo comportamento de seu pai. O Egito, irmãos, na Bíblia, muitas vezes representa o recurso humano, o jeitinho rápido, a solução sem precisar consultar a Deus. Mas Deus ensinava a Isaque com uma ordem clara em Gênesis capítulo 26, versículos 2 e 3. Não desça ao Egito, habite na terra que eu lhe disser, permaneça nesta terra. Deus estava ensinando a Isaque que o sustento dele não dependia da geografia ou da economia local, mas da obediência à direção divina.
encontramos aqui uma reflexão para a nossa vida. No momento do aperto financeiro ou da crise profissional, o que você faz? Você busca a direção do Senhor ou corre direto para as soluções humanas e convencionais do Egito, entre aspas? Queridos alunos da classe online da EBD, nem toda porta aparentemente boa é direção de Deus. Às vezes, o emprego parece melhor, a mudança parece necessária, a decisão parece lógica, mas Deus pode dizer: permaneça onde você está. Eu selecionei na aula de hoje algumas frases de impacto para a lição da EBD esta semana. Vamos à primeira frase de impacto. A bênção não está no lugar mais fácil, está no lugar da obediência. Continuando a nossa lição, nós vamos então chegar à confirmação da promessa. Mesmo em meio à crise, Deus reafirma sua aliança, como você pode ver no próximo slide, em Gênesis capítulo 26, versículo 4. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio da sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Isso é poderoso. Deus fala de futuro em meio à escassez. Que lição maravilhosa para a nossa vida. Quando tudo parece diminuir, Deus continua falando de crescimento. Glória a Deus. A segunda frase de impacto diz assim: a crise não cancela aquilo que Deus prometeu. Pense nisso. Deus, ele renovou pessoalmente com Isaque o juramento feito a Abraão, garantindo-lhe descendência numerosa e a posse da terra. Essa confirmação seguiu para fundamentar a fé do herdeiro Isaque, lembrando que a fidelidade de Deus atravessa gerações e independe das circunstâncias adversas. E então, nós vamos ver que o problema se repete. O problema se repete. Mas então se manifesta a fragilidade humana. Mesmo ouvindo a Deus, Isaque fraquejou pelo medo. Não desceu para o Egito, mas mentiu aos homens daquele lugar, dizendo que sua esposa Rebeca era sua irmã, cometendo exatamente o mesmo erro que Abraão cometeu no passado, conforme está registrado em Gênesis 26, verso 7. Quando os homens daquele lugar lhe perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Apesar de sua fé, Isaque demonstrou fragilidade humana ao mentir para os filisteus, afirmando que Rebeca era sua irmã por medo de ser morto. Esse erro, idêntico ao de Abraão no passado, revela como o medo humano pode levar à falsidade, mas também destaca a misericórdia de Deus, que protegeu o casal, mesmo diante de sua falha ética. Queridos alunos da classe online da EBD, famílias podem transmitir fé, valores, exemplos, mas também pode transmitir medos e erros. Aqui cabe perguntar: quais padrões e erros familiares do passado que você herdou de seu pai, da sua mãe ou avós,
você precisa evitar hoje para não repetir na sua própria família? Mais uma frase de impacto. Promessas não eliminam a necessidade de transformação pessoal. E assim concluímos o estudo do primeiro bloco da lição desta semana. Vamos agora para o segundo bloco da lição, que mostra a inveja contra Isaac. Queridos, a obediência de Isaac gerou um fruto impressionante. Ele prosperou no deserto. Mas o sucesso atrai os olhos da cobiça. É o que nos revela Gênesis 26, verso 14. Diz assim o texto sagrado: ele possuía rebanhos de ovelhas e de gado e muita gente a seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Os filisteus, tomados de inveja, cometeram um crime grave. Entulharam com terra os poços de água que Abraão havia cavado. Naquele tempo, fechar poços era quase uma declaração de guerra. Então, nós entendemos, pelo que estudamos até aqui, que Isaac tinha força para brigar. Ele tinha forças para brigar, mas ele preferiu a diplomacia e a paz. Foi isso que Isaac preferiu. Vocês vão observar isso no próximo slide. Eles brigaram pelo poço. O poço Ezeque, que foi perfurado por Abraão, que significa contenda, pelo poço Sitna, que significa inimizade. Isaac simplesmente cedeu, mudou-se, continuou cavando, até encontrar o seu poço, que ele chamou de Reobote, que significa lugares amplos. Veja, queridos, ele honrou o legado de seu pai Abraão. Isaac não criou novos métodos, ele reabriu os poços antigos de seu pai e devolveu-lhes os nomes originais, preservando os valores e a herança espiritual de sua família. Queridos alunos da classe online da EBD, no trabalho ou na vida social, quando alguém tenta entulhar o seu poço, que seria boicotar você, a sua reação é revidar na mesma moeda? Ou você faz o contrário? Você confia que Deus abrirá um espaço novo para você, um Reobote? Permita fazer-lhe mais uma pergunta. Quais são os poços espirituais que seus pais ou os pioneiros da igreja abriram? Que poços espirituais seriam estes? A oração, o culto doméstico, o amor à palavra de Deus. Será que você tenha deixado o mundo entulhar os seus poços espirituais? Se isso aconteceu com você, é hora de reabrir esses poços espirituais. Volte a orar, volte a reunir com a sua família em torno da mesa e ali juntos lerem um texto da palavra de Deus, orarem juntos, cantarem uma canção que todos gostam e, acima de tudo, dedicar-se à leitura da palavra de Deus. Queridos, Isaac era abençoado por Deus. Mesmo diante da oposição e das contendas pelos poços que seu pai havia cavado, Ezeque e Sitna, Isaac perseverou até encontrar Reobote, o poço cavado por ele, e que significa lugares amplos.
Ele reconheceu que foi o Senhor quem lhe abriu espaço, provando que a bênção de Deus sobre um servo dele, ninguém consegue impedir. É o que nos é revelado na palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 26, versículo 22, e Isaque deu ao poço o nome de Reobote, dizendo, porque agora o Senhor nos deu lugar e seremos fecundos na terra. Quem desiste na primeira oposição nunca chega em Reobote a lugares mais amplos. Não deixa isto acontecer com você. Não desista, apesar dos obstáculos. Mais uma frase de impacto. Deus sempre tem um lugar preparado para quem persevera. Vale a pena até repetir esta frase de impacto. Deus sempre tem um lugar preparado para quem persevera. Vamos então para a terceira parte deste segundo bloco da lição da escola dominical. Quando Isaque age com diplomacia. Ele demonstrou um caráter manso e pacificador ao abrir mão de seus direitos sobre os poços para evitar conflitos diretos. Ao mesmo tempo, honrou a memória de seu pai ao reabrir os poços antigos e manter os nomes originais dados por Abraão. E com isso, ele preserva o legado espiritual e material da família. Vejam vocês, Isaque poderia brigar, poderia guerrear, mas preferiu preservar a paz. Observe o conselho forte do apóstolo Paulo a todos nós, em Romanos capítulo 12, versículo 18. Paulo nos ensina, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, chegamos ao terceiro e último bloco da lição da escola dominical, quando Deus aparece a Isaque. Queridos, após tantas retiradas e conflitos por água, Isaque chega a Berseba. Ali no meio do cansaço, Deus aparece a ele em uma visão noturna, com uma frase que todo coração aflito precisa ouvir. Se você que me acompanha neste momento está aflito, o seu coração está angustiado, esta palavra de Deus para Isaque serve para você também. Diz assim: não tenha medo, porque eu estou com você. Deixe-me ler o versículo completo de Gênesis 26, versículo 24. Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Perceberam? Deus reafirmou sua presença constante e prometeu abençoá-lo e multiplicá-lo, não apenas por mérito próprio, mas por amor ao compromisso firmado com seu pai Abraão. Mas aí surge Abimeleque. E Abimeleque faz um pacto com Isaque. O testemunho de resiliência e integridade de Isaque foi tão forte que o próprio rei Abimeleque, que antes o havia expulsado, veio ao seu encontro para pedir um tratado de paz. Abimeleque e seus oficiais confessaram, e esta confissão de Abimeleque e sua equipe está registrado em Gênesis 26, versículo 28. Diz assim o texto: eles responderam: vimos claramente que o Senhor
está com você. Ao dizer isso, encontramos aqui mais uma reflexão para a nossa vida. A sua conduta no ambiente de trabalho e nas crises do dia a dia tem sido tão íntegra a ponto de fazer com que as pessoas não cristãs reconheçam que a mão de Deus está na sua vida? Isto está acontecendo com você? Pense nisso. Continuando, então, o nosso estudo, e já caminhando para o encerramento da lição de hoje, nós vamos, então, encontrar o surgimento do poço de Berseba. Diante de tudo o que aconteceu entre Isaac e Abimeleque, Isaac não se ensoberbeceu. Isso é muito interessante. Ele não se envaideceu. Ele construiu um altar, diz a Bíblia. Que coisa linda! Ele construiu um altar. Ele adorou ao Senhor. E os seus servos acharam água novamente no deserto, conforme Gênesis, capítulo 26, versículo 33. E ele deu ao poço o nome de Seba. Por isso o nome daquela cidade é Berseba até o dia de hoje. Isso ensina algo lindo, maravilhoso, porque altar fala de adoração e poço fala de provisão. Daí surgiu mais uma frase de impacto. Quem mantém o altar vivo nunca fica sem poço. A partir do momento que você dedica a sua vida ao Senhor, que você adore a Deus na sua santidade, que você procura estar na presença dele e está se alimentando da sua palavra, quando você mantém esse altar vivo, nunca ficará seu poço. Nunca faltará, na verdade, eu quero dizer, o seu poço. Nunca faltará a provisão de Deus para a sua vida. Por isso eu te pergunto, você tem tirado tempo para levantar altares de gratidão a Deus pelas vitórias conquistadas? Ou foca apenas nas reclamações das lutas? Se queixando, se queixando, se queixando, e não percebendo os livramentos de Deus na sua vida. Pense nisso, pense nisso. Muito bem, eu disse no início que nesta lição eu havia selecionado algumas frases de impacto. Fui lendo essas frases durante a aula, mas agora eu quero recapitular com você quais foram estas frases de impacto da lição. A primeira delas: a bênção não está no lugar mais fácil. Está no lugar da obediência. Segunda frase de impacto: a crise não cancela aquilo que Deus prometeu. Fica em paz. Não importa se a luta tem crescido, se parece que não vem resposta. Vem sim. A crise não cancela aquilo que Deus prometeu. É a nossa segunda frase de impacto. Vamos à terceira frase. Promessas não eliminam a necessidade de transformação pessoal. De nada vale você ter recebido uma promessa de bênção de Deus na sua vida e não vigiar. E não dar bom testemunho. E não honrar o nome do Senhor através do seu comportamento na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Promessas não eliminam a necessidade de transformação pessoal. A quarta frase de impacto é esta: Deus sempre tem um lugar preparado para quem persevera. Bacana, não é? Deus sempre tem um lugar preparado para quem persevera. Quem não desanima,
quem não desiste, quem permanece fiel ao Senhor, esperando o cumprimento da promessa. E, por último, a quinta frase de impacto: quem mantém o altar vivo nunca ficará sem poço. Que estas frases de impacto possam abençoar a sua vida. Então, vamos chegando à conclusão da lição de hoje. Meus amados irmãos, queridas irmãs, a trajetória de Isaac deixa uma marca profunda para a nossa maturidade espiritual. Ele enfrentou a escassez e enfrentou a injustiça da perseguição. Em vez de brigar, ele trabalhou com excelência, respondeu com mansidão e escolheu honrar a herança espiritual de seu pai. O resultado? Deus honrou sua fé. Deus multiplicou seus bens. E Deus transformou seus adversários em aliados. O legítimo herdeiro da promessa venceu o deserto sem perder a paz. E aqui eu quero deixar com você uma verdade prática para a nossa vida. Vamos a ela. Primeiro, Deus abençoou Abraão em tudo. E Isaac, o filho da promessa, também foi abençoado. Lição para a nossa vida, verdade prática: quando Deus age, ninguém pode impedi-lo. Mas nós vimos aqui também a identidade do povo de Deus. Essa é uma verdade prática na lição de hoje. Não é apenas externa. A nossa identidade não é apenas aparente, diante dos olhos dos outros. A nossa identidade existe a circuncisão do coração. Já estudamos sobre isso em lições anteriores. E a circuncisão do coração significa obediência sincera e santidade prática. Obediência a Deus e a sua palavra, e santidade prática no seu dia a dia. Portanto, obedeça à orientação divina, mesmo quando a lógica humana aponta outro caminho. Persevere diante da oposição, porque quem desiste nunca chega a Reobote. Mantenha o altar aceso. Adoração e provisão andam juntos. E aí, eu chego então a uma frase final para encerrar a nossa escola. Poços podem ser fechados pelos homens, mas as fontes de Deus jamais serão interrompidas. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Meus queridos irmãos, assim concluímos o estudo de mais uma abençoada Escola Bíblica Dominical online, aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo, sob a liderança do querido pastor Paulo Freire da Costa. Agradeço profundamente pela sua audiência, pela sua valiosa participação nos comentários e pela sua companhia. Que o exemplo de Isaac inspire a sua semana, continue cavando os seus poços com honestidade e mansidão, pois o seu Reobote vai chegar. Muito obrigado pela sua companhia. Permaneça firme na oração, na palavra e na confiança de que Deus continua cuidando de cada detalhe da sua vida. E lembre-se, quem anda com Deus pode enfrentar crises, mas nunca enfrentará sozinho. Vamos orar?
Amado Pai Celestial, aqui estamos na Tua presença, Senhor, e queremos Te agradecer pelo que aprendemos na Tua palavra, na lição da Escola Dominical desta semana. E agora oramos a Ti, Senhor, agradecidos pela bênção maior da salvação das nossas almas e pela vida de todas estas centenas de pessoas, irmãos e irmãs, amigos da Tua palavra, que nos acompanharam na lição de hoje. Abençoa a vida de cada um deles. Recebemos os seus pedidos de oração e intercedemos por todos eles, pedindo ao Senhor que a necessidade de cada um seja atendida segundo o teu bem-querer. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que a graça infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, nosso Pai, e a consoladora comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e sempre, enquanto aguardamos com santa esperança a gloriosa volta do nosso Salvador, Jesus Cristo. Se Deus assim nos permitir, estaremos juntos novamente no próximo domingo. Uma semana abençoada e vitoriosa para você. A paz do Senhor.